Olá, investidores! Hoje, dia 19 de janeiro de 2016 e mais uma vez a nossa bolsa parece fogo de palha, né? Então a gente amanheceu de novo com gap de alta, parecia que hoje seria o dia da redenção, o dia que depois de bater um ponto de suporte importante no Ibovespa em 38 mil pontos, o dia que a gente iria subir com bastante força, mas com o passar do dia a gente foi caindo e acho que vai ser muito se a gente terminar o dia positivo, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui no índice futuro exatamente como isso funcionou, tá? Então, olhando para esse gráfico aqui, a gente consegue perceber, isso aqui foi a abertura às 9, isso aqui era o mercado já às 10 da manhã, né? Então, enquanto o nosso mercado abriu, a gente estava aqui, tínhamos rompido essa linha, olha só que importante essa linha, né? No gráfico de 15 minutos, essa linha era uma linha de tendência de baixa, veio lá de muito atrás, né? Lá do começo do ano, lá do dia 4, do gap aí do dia 4 de janeiro. E a gente rompeu essa linha, parecia que era só uma questão de corrigir um pouco aqui na região de médias móveis para a gente voltar a subir, enfim, começar um pouco de correção depois de toda essa queda, mas a gente perdeu força. Com a abertura do mercado americano, a meio-dia e meia, perdemos mais força ainda, testamos essa linha que agora virou um ponto de suporte, mas o mercado vem sofrendo, cada vez que sobe deixa um topo mais baixo que o anterior, cada vez que desce faz um novo fundo, encontrando suporte na linha, mas sem forças para subir e realmente fazer o mercado ganhar força. Com isso, né, o Ibovespa, que amanheceu muito bem, fecha o dia lá perto daquela linha vermelha que a gente mostrou para vocês aí ontem, mostrou para vocês aí aliás, nos últimos 2-3 meses, né, que nada mais é do que a linha de retorno desse canal de baixa do Ibovespa de longo prazo, tá? Uma linha de canal que começa aqui em 2010, tem um toque aqui em 2012, 2014, 2015, ou seja, um retorno de uma linha de canal que tinha aí um suporte nessa região de 38 mil pontos. Pois bem, foi onde a gente bateu ontem, tá? Parecia que, na verdade, bateu já na sexta-feira, né? Parecia que ontem a gente viria para uma correção, não funcionou, o mercado perdeu força, fechou lá embaixo. Hoje é a mesma coisa novamente. Então a gente está trabalhando, continua trabalhando aí bem perto de um ponto de suporte, mas que se perdido pode dar mais um gás de baixa, o mercado se perder esse ponto, o próximo suporte é nessa região aqui de 35.500, tá? Que é onde tem no gráfico semanal um fundo lá atrás, né? Um fundo lá, aliás eu vou até colocar no gráfico mensal para a gente conseguir enxergar esse fundo aqui. É este fundinho aqui, ó, tá? Que foi um pouco depois da recuperação da queda de 2008, a gente foi lá embaixo, voltou, corrigiu, bateu nesse fundo e voltou a subir. É o próximo suporte de Bovespa, caso essa região de 38 mil pontos não seja o suficiente, não seja suporte forte o suficiente para segurar esse mercado, perfeito? Bom, uma das ações que tiveram a partir da abertura uma forte queda foi exatamente Petrobras. Foi impressionante a Petrobras, ver o gráfico da Petrobras a partir das 12h30, meio-dia e meia, que foi a hora que o mercado americano abriu. A Petrobras saiu de positivo em muito para negativo em muito também, né? Eu queria só mostrar para vocês exatamente o que foi isso, né? Esse aqui foi o exato momento em que o mercado americano abriu. Então ele abriu nessa vela e, cara, em 10 minutos a Petrobras caiu 5%, né? Ou seja, ela estava positiva em quase 4, ficou negativa em 1 e depois disso ela não mais se recuperou. Ou seja, uma das que puxaram o Ibovespa para baixo nessa queda do final do dia foi exatamente ela, reforçando a tendência de baixa, reforçando que no mercado de ações não existe aquele conceito do tá barato, né? Então a Petrobras lá se vai, né? Cruzou a linha. A linha de retornos de Petrobras, que é a mesma do Ibovespa, não foi suficiente para segurar o preço. Ela cruzou a linha e já negocia lá bem abaixo dos R$5, que foi exatamente um ponto muito importante, que ela tentou até se segurar durante alguns pregões, mas negocia já bem abaixo dos R$5, neste momento a R$4,70, perfeito? Você sabe que nesse início de ano eu fiz umas 2 ou 3 reportagens sobre perfil de investidor, né? E a gente estava falando, eu estava estudando, portanto, para fazer essas reportagens, a evolução do número de investidores pessoa física aqui no Brasil, né? A gente percebe que entre 2002 e 2008 esse número cresceu barbaramente. Em 2007, de 2007 para 2008 ele quase dobrou de tamanho. E a partir daí ele se mantém perto da casa dos 580, 590 mil pontos.
Mas o que a gente percebe também é que para sobreviver hoje nesse mercado de ações, não dá para ser aquele investidor eventual que compra um ou outro ativo pensando no longo prazo, né? Para quem começou depois de 2010 e está com sucesso na bolsa, é quem se especializou e buscou produtos até fora do mercado de ações, né? É para quem faz a operação de swing trade, mas faz também um pouco de day trade, usa para fazer operações mais curtas no intraday, operações com mini contrato de dólar e índice, ou seja, a gente não cresceu o número de investidores. E esses investidores que estão hoje tendo um bom retorno na bolsa foram investidores que se especializaram, né? Então não é por acaso que programas como esse que a gente está fazendo tem um público muito bom, programas como o Estudo de Domingo que eu faço, como o Estudo de Domingo que o Rafael faz, tem um grande público, justamente porque a gente hoje precisa, graças a esse mercado que não tem uma tendência que te dê realmente um grande retorno, ou seja, faz muito tempo que a gente não passa por uma perna de 40%, 50%, como é possível na tendência de alta. Esse mercado acabou ficando restrito muito mais para quem realmente estuda e se dedica para o mercado, perfeito? Então tá todo mundo de parabéns, quem está aqui estudando e se preparando aí para os próximos movimentos. E eu estou, a partir de agora, à disposição de vocês, podem fazer perguntas em relação aos ativos que vocês querem tradar, que a gente vai estar aí à disposição de vocês, ok? André, esses movimentos da Bolsa está exortando muitos investidores, muita volatilidade. Na verdade, muita volatilidade no intraday não é ruim, é bom, né? O que é ruim no intraday é muita reversão de tendência. Então, por exemplo, a gente conseguiu fazer durante toda a queda boas operações day trade na venda, né? Mas hoje o mercado amanheceu nos 5 minutos com a outra configuração. Ele amanheceu com a configuração de alta, então você se prepara para comprar. E como foi perdendo força ao longo do dia, né, essa possibilidade de alta se transformou numa venda, mas aí o risco já era grande. Então você tirou o pé e no máximo você tentou uma vez, não mais do que isso, porque se tivesse tentado mais vezes acabaria tomando mais stops, né? Agora, é ruim para o meu estilo de operação, né? Então tem muitos estilos, né? E para quem opera gráfico de 1 minuto hoje, por exemplo, o Ibovespa fez o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro e tinha, para o cara que opera gráfico de 1 minuto, uma venda muito clara lá em cima ainda, né? Então depende muito do estilo operacional, tá? E essa grande volatilidade, para quem tem experiência, que é o caso que a gente está aqui falando, não é ruim. Essa alta volatilidade no intraday acaba sendo bom. O ruim é quando você tem muitas reversões de tendência no intraday, tá ok? Vamos lá, André, analisa a Ambev, a BEV3. Vamos lá, Ambev deixou ontem um martelo no gráfico, né? Aliás, na sexta-feira. Ontem perdeu força, parece que esse martelo não ia valer de quase nada, mas hoje voltou a ganhar força. Essa aqui não cedeu nada, amanheceu lá em cima, recuou muito pouco, mesmo com o mercado devolvendo tudo, ela está no nível superior ao que estava antes, ou quando abriu, tá? Se eu não me engano, ela abriu por volta aí de 16,55, 16,60, né? Então ela tem aí uma boa alta, tá? Tem tudo para recuperar parte do que perdeu, ou seja, voltar nas médias para aqui encontrar dificuldade, quem sabe para a gente pensar numa outra venda assim que ela embicar para baixo e começar a cair novamente, tá ok? André, Susbicico, por que está caindo tanto se Fibre está subindo? São empresas diferentes, né? Não tem por que as duas terem o mesmo comportamento. Mas eu posso te dizer por que Susb 5 está caindo, tá? Olhando simplesmente o que eu sempre olho, né? A gente mostrou isso muito aqui para vocês, né? É engraçado o seguinte, quando um ativo passa muito tempo por uma tendência só, a gente se acostuma a comprar aquele ativo. E aí é difícil você perceber que agora mudou de condição, perceber que agora é muito mais interessante a venda do que a compra. Mas a gente tem falado de Susb 5 no rompimento aqui desse ponto, né, como realmente a região em que a gente teria que deixar de falar de compra no ativo para falar de venda. Infelizmente, ela não passou muito tempo aqui lateral para a gente armar uma venda, ela caiu meio que em linha reta, tá? Não deu para vender, mas certamente a partir desse ponto não dava mais para comprar,
tá? Fibre pode até não estar caindo muito hoje, mas fez o mesmo movimento. A partir desse ponto aqui, que é exatamente os 47,13, a gente tinha Fibre em tendência de baixa, ou seja, a partir desse ponto não dava mais para pensar em compra nela, tá ok? Ah, mas é dólar, não sei o que, perfeito, mas eu não trado dólar, né? A gente trada Fibre, até trado dólar, mas quando eu vou tradar o dólar eu não olho Fibre, eu olho o dólar. Mesma coisa, você vai tradar a Fibre, olha a Fibre, esquece do dólar, porque o que vai fazer você ganhar ou perder dinheiro numa operação com Fibre é o preço de Fibre, não do dólar, tá ok? Então essas duas têm tendência de baixa. Neste momento, nesse último candle, SUSB caindo e Fibre não, né? Mas são empresas diferentes, não necessariamente porque atuam no mesmo setor tem que ter o mesmíssimo desempenho, perfeito? Vamos lá falar de BR Malls, que é o pedido do Sardinha, ou da Sardinha, sei lá. Bom, BR Malls é um ativo em tendência de baixa, né? Ela veio para uma queda bem forte, se segurou aqui, a gente até queria comprar ela nesse ponto, mas perdeu força, que passa por uma correção, tá ok? Então ela está subindo, corrigindo toda essa queda que teve nessa perna. Então qualquer movimento aqui que deixe um pivô de baixa nos 60 minutos, pode ser que dê uma venda para a gente aqui, tá ok? Então corrigindo por enquanto, tá? Até é estranho subir num dia como hoje, como ela está subindo, mas de qualquer forma não passa de uma correção, tá? Você pode pensar em venda, por exemplo, na hora que essa linha de tendência de alta do gráfico de 60 for rompida. Vamos traçar essa linha aqui para vocês verem, tá? Então a gente tem aqui no gráfico de 60 minutos, né, uma linha que se transformou numa linha de tendência de alta. De repente, no momento que essa linha for rompida, acabou a correção do papel e ele volta para a tendência do gráfico diário, que é exatamente uma tendência de baixa, perfeito? Vamos lá, André, dólar, por favor. Vamos lá, dólar não muda muito, né? Nos últimos 3 meses a gente tem falado a mesma coisa do dólar, né? Enquanto não romper essa linha de 4.100, não tem trade no dólar, mas no momento em que for rompido, né, eu acho que a gente tem que dar bastante atenção, porque promete uma forte aceleração a partir desse rompimento, tá ok? Então fique muito atento com essa região 4.100 pontos. O Elias pede para eu comentar BBDC4. Cara, Elias, vamos lá. BBDC4 em tendência de baixa forte e neste momento aqui está aí andando de lado, criando aí uma lateralização. Lateralização no fundo geralmente rompe para baixo, quem sabe aí a gente tem até uma boa possibilidade de venda caso ela caia abaixo aí desses R$16,86, tá ok? BGI F16. Vitor, tá bonito, se recuperou, teve aqui entre novembro e dezembro um desarranjo qualquer, rompeu o topo anterior, mostrou que poderia subir e desde então vem subindo, tá? Então não vejo problema nenhum estar comprado ou querer comprar aqui nessa região. Para trades mais longos o stop está aqui abaixo de 149,16. Para quem tem stop mais curto, por exemplo no gráfico de 60, stop é abaixo de 150,30, tá? Para quem não sabe, esse aí é o boi que não tem uma liquidez muito boa para o day trade, mas para o swing trade é bem interessante, porque ele geralmente mantém tendência de alta ou de baixa durante muito tempo, né? Então você faz poucas operações que rendem bastante, tá ok? Vamos lá. Esse oco no gráfico semanal do Ibov não sugere mais quedas? Gráfico semanal, oco aqui ainda, né? Oco no fundo. Então, eu não... cara, eu não consigo enxergar, na verdade, olhando para esse gráfico aqui, esse oco tão bem definido, tá? Muda para mim a tela só para... eu gosto muito mais de observar esse tipo de papel, de figura, né, quando ela acontece depois de uma forte alta. Não é o caso aqui, o Ibovespa já vem fazendo topos e fundos descendentes há muito tempo, tá? Mas eu vejo aí que abaixo dos 38 mil pontos, o alvo de 35.500 é bem provável para o Ibovespa, tá? Mas vejo também o mercado bem esticado para baixo. Então, imagino que antes de chegar nesses 35 mil e até mesmo antes de romper os 38 mil pontos, é mais provável uma correção, tá ok? Vamos lá, tem bastante gente pedindo Lame 4. Eu indiquei compra nela ontem, né? No rompimento de 18,65 e hoje ela bateu lá perto dos 19, que eu sabia que era uma região muito importante para ela, não conseguiu romper, acabou voltando um pouco. Mas continua em tendência de alta, vamos ver aí se recupera a partir da manhã. Tá fechando bem perto do nosso preço de compra dela, que é os R$18,65, tá ok?
Vamos lá. André, dá uma olhada em qual 3. Então, qual 3, quem está pedindo é o Joas. Está rompendo uma região importante, né, que é a região do Deus me livre. Né? Eu expliquei para vocês aí bastante isso, que essa região é uma região para o papel muito importante e que a partir desse rompimento de 13,30, né, poderia vir uma forte queda para o papel, já está vindo, ok? Então, suporte intermediário aqui em 11,80, cara, mas eu acredito realmente que esse papel pode chegar até os 10,56 abaixo desse ponto, tá ok? Parabéns pela operação, né? Eu acho que no final do dia já dá até para inclusive mudar esse stop que você tem aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, o Dr. Stock está pedindo Vale 5. É outra também que não tem, assim, isso aqui que está traçado, pessoal, é o que eu acho que tem que acontecer para a gente pensar numa venda com Vale, porque é difícil vender com esse ativo tão esticado para baixo, tá? Mas o destino dela, na tendência de baixa, é exatamente 5,60. Não sei nem se ela vai conseguir fazer esse repique que está mostrando aqui, porque toda vez que tenta subir, todo dia que tenta subir, o mercado acaba se entregando e ela cedendo, né? Então tá mais fácil esse troço romper aqui os 6,90 e cair direto para cá, do que passar por uma correção muito longa, perfeito? Mas eu acho que mais sadio seria um pouco de correção, daria mais força aí para uma próxima venda, se ela voltasse nesse ponto, do que se rompesse a partir daí, tá ok? André, qual o tempo gráfico para day trade? 5 minutos ou 1 minuto? Bunlai, isso depende muito do perfil, tá? Eu gosto mais do gráfico de 5 minutos, que é um gráfico que dá mais tempo na tomada de decisão, é um gráfico mais sossegado, a gente consegue respirar, enfim, mas para que a gente tenha sucesso nesse tipo de operação com gráfico de 5 minutos, a gente precisa de um mercado mais forte, com mais variação no intraday, tá? Quando você tem um dia de muita reversão, um dia que o mercado é mais lateral, acaba não dando um bom resultado, então você não pode insistir muito. Se você quer fazer mais operações, né, você precisa ir para o gráfico de 1 minuto, onde você tem stops mais curtos, alvos mais curtos, e mesmo num dia que você não tem uma volatilidade tão grande, você consegue extrair dali boas operações, perfeito? Só tem que tomar cuidado para não operar demais, entender que em alguns momentos o mercado realmente para, e aí nem no minuto você consegue preço chegando nos alvos, e tomar cuidado com isso. Tendo isso, tá tudo certo, né? Geralmente quem trada no minuto tem muito sucesso tradando o mercado no início do dia e no final do dia e ficando fora do miolo do dia, que é quando o mercado fica menos direcional. Perfeito? André, por favor, estou tentando venda em Taesa e Mafrig. Vamos lá dar uma olhada nas duas. Tae 11. Perfeito, olha, eu gosto mais de Taesa se ela perder este ponto aqui de R$ 15,30, tá? Por enquanto ela está se segurando numa consolidação. Abaixo de 15,30, um pouco abaixo do que está aí, mas 3% para baixo, né? Abaixo desse fundinho aqui. Eu acho que já tem uma boa possibilidade de venda em Taesa, tá? E Mafrig, deixa eu dar uma olhada, também é muito interessantíssimo para venda, tá? Se perder aí 5,40, eu acho que tem uma boa condição de vir mais queda para ela, tá? Agora, vende e toma já um pote de maracujina, né? Porque esses ativos aqui têm uma volatilidade maluca. Às vezes você está ganhando 3, 4%, você sai para almoçar, volta perdendo 3, 4%, tá? Então não é um ativo fácil de fazer operação nos últimos momentos, tá ok? Vamos lá. André, você vê a operação de venda de swing em CEMIG? Neste momento em CEMIG não, tá? Porque, primeiro, precisa ser uma operação de venda, porque ela cai que nem chumbo, né? Não dá para pensar em compra nela, ela tem aí uma tendência de baixa bem forte, mas, cara, tá muito esticada, é difícil entrar em operação nesse ponto. Eu não entraria aqui por enquanto, tá ok? Vamos lá. Hipermarcas está indo fechar o gap. Pois é, uma das que ainda estava um tanto quanto bonita, mas caindo abaixo de 20,35 pé de couve, ela fica realmente esquisita, né? Pode ser que ela, a partir daí, venha para fechar exatamente esse gap que está nessa região um pouco mais embaixo, lá perto dos 18, né? 18,45, tá? Mas precisa perder esse fundo aqui. Essa região de 20,35 é um bom ponto de suporte para ela ainda, tá? Vamos lá.
JSLG3, vamos lá. Poxa vida. Então, essa aqui está em tendência de baixa, passou por um pouco de correção e se perder esse fundo aqui, 7,48, tem condição de uma nova venda, tá ok? Só tem que tomar cuidado que ela tem uma liquidez um pouco mais reduzida, né? Então, não é tão fácil, né, fazer essa operação de venda, a gente não sente tanta segurança numa operação de venda como essa, tá ok? Mas de qualquer forma, o preço gráfico para nova venda é aqui abaixo de R$ 7,50, tá ok? Vamos lá, pessoal. 16h55, eu preciso parar, daqui a pouco começa a equipe trader falando um pouco mais de mercado. Antes meu programa era o fechamento, né? Agora o fecha às 6, eu fico no meio do pregão ainda, tem muita coisa para acontecer. Desejo ainda a todos boas operações e amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã eu tô aqui de volta fazendo a abertura de mercado. Um abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal!